A minha descoberta se deu quando eu era adolescente ainda, mas pelo fato de eu ser ainda crescer em família cristã, meus pais sempre foram evangélicos e meu pai sempre foi um homem muito machista. Então, assim, dos meus 15, eu já tinha, né, esse sentimento, desejo por outro homem, mas pelo fato de ter um pai muito machista, ser de uma família tradicional, então eu não tinha, né, coragem de me assumir a minha opção sexual. Então, para mim foi um processo muito difícil e o dia a qual eu cheguei a falar para minha mãe foi um momento bem dolorido, porque a gente tem vergonha, tem medo. E aí foi quando eu cheguei a falar para minha mãe, né? Minha mãe foi a primeira pessoa que eu pude abertamente chegar com ela e falar sobre a minha opção sexual. É um processo difícil, bem difícil, porque é muito estranho você ver o teu pai negando, dos teus pais, né, negando uma realidade que é tua, que é a realidade que tu vive, uma perspectiva que você não teve escolha, que você simplesmente aceitou ser aquilo que você realmente é. E você vê os teus pais negando essa realidade é uma parada muito complicada, eu diria. Mas com o tempo, com bastante tempo, e passo a passo a gente foi construindo um espaço de segurança ali dentro. E hoje em dia minha mãe ela super aceita essa realidade. Ela gosta muito do meu namorado atual, que é o William. E às vezes parece até que ela se preocupa mais comigo, embora eu sei que não é verdade. Mas foi um processo que demorou, né? Foi passo a passo. Desde criança você sabe que você é diferente. Desde criança você sabe que você é gay. Pelo menos comigo foi assim. Eu sempre soube. Só que eu sempre entendi, por conta dessas coisas que eu via ao meu redor, que era errado e tudo mais. Então eu nunca aceitei. E eu já dançava quadrilha já desde criança, né? E na quadrilha a gente via algumas pessoas assim e tudo mais, então eu julgava essas pessoas como erradas completamente. Entrei na igreja eu lembro que eu orava, eu levantava a mão pro céu e falava assim, cara, Deus, tira isso de mim, porque eu não quero ser diferente dos outros. E era esse rolê. Muito, é muito pesado a gente se julgar, eu pelo menos me julgava demais, né, como se a culpa fosse minha, como se eu estivesse completamente errado e tudo mais. E foi isso durante toda a minha vida, até os 18 anos. Toda a minha vida foi isso. Em um momento eu decidi ver a vida de uma perspectiva diferente, sabe? Conversando com alguns amigos, na verdade uma amiga que é a Jennifer, foi ela a gente conversando e eu decidi tentar aceitar aquilo que eu sentia já há 18 anos. E foi quando eu comecei a me entender de fato. E o engraçado é que mesmo após eu me assumir, foi um processo grande de aceitação. Porque não é só o fato de você se assumir que quer dizer que você se entende completamente. É um processo de entendimento. A vida é isso. Até pra quem é hétero também. Você tem que se entender. E a vida nunca para. Você tá sempre tentando se entender. E você tá sempre mudando. Então, pra mim, não é diferente de pra quem tá tentando se conhecer aí pelo mundo afora, de quem realmente é gay, lésbica, é bi, é hétero, o que for. Tá todo mundo tentando se entender. A diferença é que a gente sofre um pouquinho mais de preconceito, né? Tanto da gente mesmo como dos demais. Mas a vida é isso, é tentar se entender, a vida é tentar se achar. De primeiro, quando eu cheguei para minha mãe e contei para ela, falei, mãe, eu sou apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo que eu. E aí, de primeiro momento, ela aceitou com naturalidade. Depois a ficha caiu para ela e ela, meu Deus, eu sou mãe solteira, tudo vai cair sobre mim. Ela ficou desesperada, sabe, sobre os julgamentos. Na época eu tinha apenas 16 anos, então foi 17 anos atrás.
Então, era tudo muito novo essa questão, o preconceito era muito grande e as mães também não tinham esse entendimento de que você poderia ser um homem cis, igual eu sou, né? Um homossexual, mas que me identifico como um homem. Então, eu achava que ela tinha na cabeça de que eu iria usar saia, que eu iria me montar como uma mulher, apesar de que eu não vejo problema nisso, mas o julgamento para essas pessoas são ainda muito maior, o preconceito é maior. E eu fui entendendo para ela que não, de que fui mostrando para ela de que eu sou eu e que o fato de eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo que eu, ou amar uma pessoa do mesmo sexo que eu, isso não interfere no meu relacionamento com as pessoas. E ela foi entendendo isso com muito tempo, mas assim, minha mãe ela entrou em depressão, minha mãe me seguia porque ela me proibia eu ver a pessoa, ela me seguia nos projetos, que eu fazia projetos da prefeitura, então ela me seguia. Eu tive sabe, ela entrou em depressão, minha mãe emagreceu tanto e eu via minha mãe sofrendo muito por conta disso. E eu, meu Deus, cara, eu tô fazendo a pessoa que eu mais amo na minha vida sofrer. Eu me sentia mal por isso, eu tentei fugir disso. E eu comecei a ter um relacionamento com uma menina. Eu disse, eu não vou mais ser isso, eu não quero ser isso, e eu vou fugir disso até onde eu puder. Passei um ano namorando com uma menina, e aí, nesse final desse um ano, eu entendia que eu amava muito ela, mas era um amor de irmão, não tinha desejo sexual. Então, algo estava errado, não tinha atração, não tinha aquela química, coisa quando eu via com um menino que me chamava a atenção. Era uma coisa muito forte, sabe? E aí eu disse, não, eu preciso parar de querer fazer a felicidade dos outros, de querer agradar os outros, no caso da minha família, minha mãe, para ser o que eles queriam que eu fosse. Assim, com a minha mãe é um pouquinho mais complicado, mais delicado no caso, né? A minha mãe, ela aceita e não aceita ao mesmo tempo, até pelo fato dela ser evangélica, e então ela prega muita coisa pra mim, então, tipo, ela fala que me ama, mas não aceita essa minha sexualidade. E ela disse que não me aceitava de jeito ou maneira, e que se fosse para acontecer na casa dela, ela me mandava embora. Olha, a minha família sempre soube que eu disputava concursos, eu transformado, porque esse não é o meu primeiro concurso. Antes eu já tinha disputado concurso de beleza, no qual eu ganhei a faixa de Miss Roraima Gay em 2013, mas eu escondo até o último momento. Depois que eu ganho, eu falo para eles, olha, ganhei em tal concurso. Quando eu mesmo estava me descobrindo, eu tinha 12 anos. Já minha mãe sempre soube também, né, que é mãe, mas eu fui me falar mesmo assim para minha mãe, foi com meus 15. Mas ela sempre aceitou, só que o meu medo era dela saber e não aceitar. Minha família sempre foi um caso mais complicado, tanto dentro quanto fora de casa, né? Eu me descobri, eu era menor de idade ainda, só que quando meus pais souberam, inclusive foi com ela, a primeira pessoa da qual que eles viram, né? E eu tinha muito medo de eles não aceitarem, mas pela parte do meu pai já foi mais tranquilo. Em relação à minha mãe, até hoje a gente ainda tem umas controvérsias sobre o assunto, mas hoje em dia eu levo a minha vida muito tranquila, a gente está junto, e é isso. Thalia, ela se assumiu por volta de 14 a 15 anos, mas eu já desconfiava, né? Foi tranquilo, para ela foi bem desesperador, porque ela acreditava que eu não iria aceitar, mas eu consegui tranquilizar, disse para ela que eu estaria ao lado dela para o que desse e viesse, e que a opção dela não seria uma forma ruim, e sim o sentimento dela eu iria respeitar e ajudar. O problema que nós tivemos não foi entre nós duas, foi entre as mães das amigas, né? Na época a Thalia estudava, fazia ainda o ensino médio, então ela ia na casa de algumas amigas para fazer trabalho de escola, e aí quando ela realmente se assumiu, algumas mães ligavam para mim dizendo que não queria que ela andasse na casa dela, porque ela tinha medo que isso pegasse na filha dela, então a gente sofreu
o preconceito dessa forma. Eu acho que a todo momento que, por exemplo, as pessoas que estão em determinadas posições de liderança como eu tô, elas são caladas, elas são alguém vilipendia nosso trabalho, ou, por exemplo, faz algum tipo de situação em que deprecia a nossa imagem, né? Como uma pessoa incompetente, uma pessoa sem muita inteligência, sem muito trato e tal. Isso é uma face muito ativa da LGBTfobia, né? Porque a LGBTfobia ela não se manifesta, né? Até quando eu discuto na minha tese de doutorado, ela não se manifesta especificamente em grandes gestos e ações. Ela se manifesta no cotidiano, nas pequenas coisas, né? Nas piadas que soltam, né, ou, por exemplo, na valorização superdimensionada das famílias tradicionais, que é uma coisa que ocorre muito no nosso curso, né? É uma coisa que ocorre muito dentro do sistema universitário, que eu percebo que, por exemplo, pessoas que têm suas famílias, né, de esposa, marido e filhos, elas são muito mais valorizadas, têm muito mais privilégios do que, por exemplo, pessoas LGBT como eu, que são pessoas sozinhas, né, que vêm para cá e viver, aqui em Roraima especificamente, viver só, né, e construir uma carreira. Então eu acredito que, de novo, reforço, né, a LGBTfobia ela não se manifesta apenas em grandes coisas, em grandes atos, mas ela se manifesta nessas cenas do cotidiano, né, de as pessoas nos silenciarem, das pessoas, por exemplo, fazerem determinadas piadas, ou das pessoas compararem o meu trabalho com o de outro colega, dizendo que o outro colega que é heterossexual e cis é um trabalho melhor, né? Ou as pessoas, por exemplo, não participarem dos projetos que eu coordeno e coisas do tipo. Isso é uma sutil e perversa face da LGBTfobia no ambiente de trabalho, né? E na vida social como um todo. Eu acho que mesmo o fato, por exemplo, de não ser muito confortável da gente até falar do próprio namorado dentro da instituição, né? Como uma pessoa que pode estar, ou assim, toda vez que o meu namorado vai em algum concerto, né, essas pessoas ficam olhando sempre, né? Nos observando. Eu acho que isso é uma face muito ativa da LGBTfobia que se manifesta dentro do ambiente de trabalho. De novo, reforço, não se manifesta diretamente, mas sempre indiretamente, por meio dessas ações microscópicas e que são igualmente violentas. Eu sempre me defendi muito em relação a isso. Desde a minha infância até a minha adolescência. Eu me descobri homossexual muito cedo. Meu pai me rejeitou muito por conta disso. Antes dele morrer, ele dizia... eu sofri homofobia, eu digo, dentro da minha própria casa, pelo meu pai, porque ele dizia, se tu for viado, eu te mato. Era o que meu pai falava, eu escutava muito isso dele. Mas aquilo nunca me retraiu. Tanto que eu perdi meu pai com 13 anos, eu já tinha esse meu jeito de LGBT já assumido, assim, dentro de casa. O que eu sofri de preconceito mesmo, homofóbico, foi com o meu próprio pai dentro da minha casa. A minha mãe, ela nunca chegou pra mim e perguntou, meu filho, você é viado? Você é gay? Nunca. Nunca ouvi essa palavra da boca da minha mãe. Eu fui me descobrindo e ela foi vendo aquilo. As pessoas falavam pra ela, comentavam com ela na rua e ela me defendia. Ela brigava na rua por mim, mas nunca chegou pra mim e falou pra mim. E eu me montava escondido dela. Ela não sabia. Eu levava as roupas para casa e ela perguntava, eu dizia que era da rainha da quadrilha, que tinha que guardar, porque não tinha de guardar e tal. E ela foi acreditando naquilo até que o dia que ela me viu dançando a primeira vez foi no dia do aniversário dela, dia 1º de maio de 2014, que foi quando eu ganhei o primeiro estadual de Rainhas da Diversidade, que foi feito lá pela Coração Caipira Eduardo Ferrari. E eu ganhei esse concurso no dia do aniversário dela e foi quando ela descobriu que eu me montava. E pra mim, eu ouvi ela na plateia, eu já estava montada, eu fiquei assim apreensiva, aquela coisa, meu Deus, minha mãe. Eu gelo só de falar até hoje. E quando eu terminei de dançar, que ela veio e me deu aquele abraço, ela disse, você tá linda. Aí eu me desmontei. Pra mim foi um marco, assim, incrível, assim. E até hoje a minha mãe, ela guarda meus vestidos, ela guarda como se fosse dela. É um patrimônio dela, ela não quer que eu me desfaça de nada.
As minhas saias vivem lá na casa dela, meus vestidos, tudo. E todo ano que eu vou dançar, ela vai lá, me aplaude, vai lá, me acompanha. E é uma festa. Ela adora. Meu pai sempre foi um homem muito machista, né? Ele falava que homem não chora, homem não brinca com menina. E ele muitas das vezes falava que preferia um filho bandido do que um filho homossexual. Então, assim, eram palavras bem duras. E a gente se sente o nada, né? Porque apesar de tudo isso, me fortaleceu muito, né? Pra ser o que eu sou hoje, sabe? E muitas das vezes o meu pai ele não corrigia, né? Ele acabava extrapolando a correção, né? Ele realmente batia. E tinha muitas mágoas do meu pai quanto a isso. Desde criança eu ouvia isso, então é muito dolorido. E tem um episódio que aconteceu na escola, que uma vez eu estava saindo e aí um colega de sala que estudava junto comigo, ele chegou a me agredir. É tanto que eu lembro dessa cena até hoje. É tanto que quem me defendeu nesse dia foi a Lilian. Ela falou, para, não bate nele, não bate na barriga dele. E ele simplesmente só, depois de me dar uns murros na barriga, ele me empurrou e falou, essa bichinha estava me olhando. Eu sou Josefa Matos, eu tenho uma filha homossexual, um neto e uma neta. E assim, em relação à aceitação minha, eu como pessoa, como professora, mãe, tudo, eu sempre trabalhei com esse público do LGBTQI+, já fiz curso, já fui em vários locais em relação a isso. Quando a minha filha disse que era, eu até assim, eu já desconfiava, porque a gente, de acordo com ela, como ela foi crescendo, a gente via notando que ela não tinha aqueles traços feminino, ela tinha os traços de menino, masculino. Apesar de, como ela diz, eu não sou menino, eu sou menina. Mas ela é homossexual, ela é casada, muito bem casada. O meu neto foi a mesma coisa. A minha neta é a que mais me surpreendeu, porque ela nunca deu, assim, deixou transparecer que ela era, como ela diz, eu não sou homossexual, eu sou bissexual, e tranquilo. Então, para mim, a aceitação foi tranquila, eu sempre aceitei, eu nunca fiz esse tipo de discriminação. Eu sempre fui muito sensata e muito centrada em relação a isso. Inclusive, eu vejo, assim, hoje ainda, até com um atraso de vida, esse preconceito ainda que ainda existe em relação aos LGBTQIA+, que agora já tem um monte de sigla. E é isso, eu vejo assim com muita naturalidade, eu nunca tive esse preconceito. Na minha família, graças a Deus, aqui na minha casa, nós não tivemos esse problema de dizer assim, porque eu conheço casos que quando os pais sabem que é homossexual, simplesmente o primeiro passo que eles fazem é mandar embora. E aqui não, muito pelo contrário, a gente sempre acolheu minha filha, meu neto, minha neta, e se ainda vier mais daqui para frente, que a gente continue tendo essa cabeça tranquila de aceitação em relação a esse assunto, que o preconceito é uma doença muito grave. Acontece várias vezes, tipo, numa festa, tipo, fui no banheiro com uma amiga, né, e aconteceu, escutei piadinhas, no caso, tá no outro banheiro, banheiro errado, acontece bastante com homens, né, só porque eu estava vestida, eu estava de boné e tal, e aconteceu isso, eu, tipo, não gostei, né, uma amiga minha também não gostou, quis brigar, eu falei que não, deixei pra lá, mas isso incomoda muito. Até porque acho que o que eu visto ou não vai me definir, eu sou mulher. Só porque eu gosto do mesmo sexo, não significa que a pessoa ela pode falar, entendeu? Né, por exemplo, falar palavras ofensas, né? Eu acho que isso
Eu acho isso super chato, em qualquer lugar que eu vá. E muitas pessoas falavam assim para mim que eu tinha feito um papel muito ruim enquanto mãe, porque eu não cuidei dela o suficiente para que ela pudesse escolher, tivesse uma opção sexual errada, enquanto na verdade a opção sexual é dela, né? A gente tem que respeitar, abraçar, e tem todo o meu apoio, o apoio da minha família, dos meus pais e realmente dos amigos que são amigos, aceitam e abraçam com muito carinho. Quando eu chego com a minha filha nos lugares, aí como eu sou uma pessoa pública, eu chego no lugar com a minha filha, nossa, essa é a filha da Josefa, meu Deus, essa é a filha. Aí eu digo, sim, é minha filha. A minha filha não tem nenhuma doença, minha filha é homossexual. Então, esse tipo de preconceito eu passo assim, de vez em quando ainda acontece. Que dá vontade de dar uns tapas, dá, né? Mas a gente age na classe e diz, não é uma doença. É normal, na sociedade que a gente vive hoje, eu considero isso muito normal. Teve uma situação em 2018, num período eleitoral, em que eu estava com uns amigos também, todos homossexuais, era mais ou menos uns 5, e nitidamente você observa pelo jeito da pessoa, pela forma de se vestir, e a gente estava em Porto de Galinhas, de férias, curtindo, e passou um carro com a bandeira do Brasil e gritou pra gente no meio da rua. Foi a primeira vez que eu vivi uma situação parecida no Nordeste, que é um estado, uma região bem evoluída em relação a isso, a questão de preconceitos e tal. Então, passou esse carro e as pessoas gritaram, seus viado, fulano de tal vai ganhar a eleição e vai acabar com o viado, vocês vão tudo morrer, bando de peste. Então, assim, para mim aquilo foi uma coisa assustadora, de fato, eu tive muito medo do que estava sendo, do que estava por vir, né? Eu tive muito medo, eu disse, gente, o que vai acontecer agora? Eu demorei tanto para me encontrar como pessoa, para me encontrar na minha felicidade, agora o que vai acontecer? Foi um momento assim onde eu tive muito medo por conta de que esse preconceito, ele de fato ele era incentivado por pessoas, entendeu? Em 2013 eu fui casal de noivo por uma outra quadrilha junina, aonde a minha noiva também era LGBT. E a gente foi o primeiro casal de noivo assim que completamente era LGBT. Então a gente ouviu muita piadinha, a gente ouviu muita crítica, era pessoas falando que eram 2 noivas ou que eram 2 noivos, mas a gente provou e deixou claro que as nossas escolhas sexuais, a nossa vida sexual, ela não interfere na qualidade do nosso trabalho. Tanto que a gente foi premiado nesse mesmo ano como o melhor casal de noivos do Boa Vista Junina. Então, aqui a gente é uma sociedade de 3 amigos, né? Somos sócios. Então, a gente sempre sentiu essa necessidade. Antes da gente criar aqui, a gente ia para outros lugares, a gente nunca se sentia tão confortável quanto aqui, porque a gente às vezes via o atendimento era diferenciado, a gente já sofreu também preconceitos em outros lugares. Então, que a Squad é também uma tabacaria, na verdade ela começou como tabacaria, mas agora a gente é só rocar, que é onde, né, faz uso do narguilé. Mas nesse caso é voltado para o público LGBT mesmo, mas atende todos os públicos, a gente está aberto, a gente atende todo mundo de forma igual, mas também que a gente não tolera mesmo preconceito, homofobia, racismo, qualquer tipo de preconceito a gente não tolera, porque aqui a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas mesmo. Então, é um ponto que a gente levanta essa causa mesmo. Olá, sou Sebastião Diniz, sou coordenador do Grupo Diversidade, coordenador da Parada LGBTQIA+, né? E também sou um dos coordenadores nacional da Aliança LGBTQIA+, que é onde a gente agrega toda as associações do Brasil, América Latina e Caribe, para fortalecer a nossa luta mundial, nacional e internacional. E o Grupo Diversidade, ele já nasceu em 27 de julho de 2003, né? Esse ano nós vamos fazer 20 anos de Grupo Diversidade, né? E já estamos indo para a 23ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, né? Onde a gente traz a parada como uma das nossas direitos humanos para a população LGBT, e o nosso trabalho ele está
está aí no estado e todo o Brasil, né? Então o Grupo de Diversidade ele tem um trabalho na saúde, né? Na trabalho da prevenção, da distribuição de preservativo, conscientização do uso da PrEP, da PEP, o tratamento para as pessoas vivendo com HIV, conscientização dos direitos humanos dessas pessoas na aposentadoria, né? E todo esse processo para que a gente possa ter os nossos direitos garantido por lei. Tivemos um baque aí durante 4 anos, mas nós estamos, o movimento social está se reerguendo, né? A luta contra a AIDS, o movimento LGBT tomou posse agora em maio no Conselho Nacional LGBTQIA+, né? Hoje nós temos assentos garantidos na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Isso é super importante porque a nossa voz, os nossos direitos se faz valer. O Brasil é o país que mais lidera no ranking nacional de mortes, né, assassinato de pessoas travestis e transexuais e gays, lésbicas, né? Então a gente traz de novo essa temática para Roraima para que a gente possa trabalhar com ênfase, né, dentro do que é respeito e dignidade. Então, eu estou super ansioso para ver, né, como é que vocês vão estar ilustrando todo esse processo na luta contra a LGBTfobia no estado de Roraima, né, porque é uma luta árdua, como você mesmo colocou, no Brasil há mais de 40 anos nós estamos nessa luta. Dia 11 agora de junho nós tivemos a Parada do Orgulho de São Paulo, a 27ª Parada do Orgulho de São Paulo, e então a gente lança para o Brasil essa problemática das políticas públicas. E quando a gente pauta também a questão da cultura e ganha com entusiasmo, né, essa bandeira de luta através da cultura, onde uma quadrilha traz a letra, né, toda forma de amor, né, vale a pena, e a gente tem hoje uma grande relevância em novelas, cantores, drag queens, artistas, né? Então, assim, hoje o movimento LGBT ele está bastante ênfase, a questão da racial também, a questão indígena também está em ênfase, e a gente precisa saber aproveitar esse momento como pautar essa questão na cultura. Nós estamos aí brigando pela inserção na lei de cultura do Paulo Gustavo, emergencial, isso é super importante, as quadrilhas também foram ouvidas, e nós, o movimento LGBT, movimento indígena, movimento negro, todos nós fomos ouvidos e queremos também fazer parte desse recurso para abrilhantar mais, cada vez mais a nossa cultura, nossos artistas. E é isso, e a quadrilha, né, ela precisa realmente trazer temas relevantes e pertinentes em uma sociedade ainda que é extremamente homofóbica, transfóbica, né, e trazer esse tema para o debate através da cultura. A explanação, eu acredito que deva ser uma explanação muito educativa para o público que estará ali assistindo naquela arquibancada, né? Nós temos o melhor arraial da região norte, isso eu posso dizer de fato, né? Uma das nossas cidades é uma das capitais que mais trabalha depois do Nordeste, né? Antes do Nordeste, aliás, o Nordeste, eu assisti ano passado o Festival Nacional, então eu gostei das quadrilhas de Roraima. Então a gente pôde ter esse destaque nacionalmente, inclusive somos campeão, né? Somos campeão nacionalmente, enfim. E aí esse tema para a gente deixa a sociedade com positividade, né? Uma positividade bastante relevada para que a gente possa trabalhar isso na cultura e que outros artistas, outras, né, grupos façam o mesmo que vocês estão fazendo, para que a gente não quer só ser estudo de pesquisa, mas a gente quer também ter as homenagens de reconhecimento, ter a glorificação no sentido de que tudo começou por conta que alguém teve coragem em uma época que todos nós éramos reprimidos, né? E hoje, se essa juventude LGBT ela está na internet fazendo seu movimento, é graças a nós do movimento nacional, é graças a nós do movimento estadual de Roraima, do movimento, os mais antigos como chamam, mas nós demos, né, e damos a cara a tapa para essa bandeira de luta se fincar no fato de tremular e com orgulho, que as pessoas ainda questionam. Por quê? Orgulho de quê? Mas o orgulho é da nossa identidade, é do nosso gênero, é da nossa orientação sexual, né? Seja a gente travestis, lésbica, gays, pansexuais, né? Então, heterossexuais também, porque os heterossexuais, eles podem abraçar a nossa causa e não precisam ser
LGBT, eles precisam ser pessoas despidas de todos os seus preconceitos existentes na sociedade. Então, a pauta é linda, trazendo isso para a cultura, e eu espero que a quadrilha realmente dê nome e mostre, né, todos os coloridos em forma de reivindicações políticas sociais na segurança pública, educação e todos os fins. E lembrando que é tudo com consciência para que as pessoas saibam respeitar a minha individualidade, saibam respeitar a família homoafetiva, e a gente tem o espaço. Nós não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, mas nós estamos aqui para pautar direitos ainda no Brasil que são negados por conta da nossa identidade de gênero, da nossa orientação sexual. Porque eu acho que a gente pode lutar sim para ter o nosso lugar, a nossa fala, e eu quero que você se sinta orgulhoso de quem você é. Eu disse, não, ninguém vai ser feliz por mim. Eu preciso colocar minha felicidade em primeiro lugar. Então foi o que eu fiz. Eu passei a viver a minha vida e hoje sou muito feliz assim. Não mudo nada da minha vida de como eu sou. Acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria nascer assim novamente, sem medo dos preconceitos, sem medo dos julgamentos, porque assim é que eu me entendo que eu sou uma pessoa feliz.